Olá, estudantes da segunda série, tudo bem? Eu espero que sim. Eu sou a professora Ana Carolina e vamos para mais uma aula de biologia. O tema de hoje é invertebrados peçonhentos e venenosos, só que a segunda parte. Vamos lá? Objetivos, então, conhecer as principais características dos animais invertebrados peçonhentos e venenosos, compreender as formas de prevenção de acidentes com esses animais e saber como procurar ajuda no caso de sofrer um acidente com esses animais peçonhentos e venenosos. Bom, você já viu a diferença, entre os invertebrados peçonhentos e venenosos, já sabe, a diferença entre eles. Mas você saberia identificar um se você encontrar? Conhece algum invertebrado peçonhento que pode habitar lugares escondidos da sua casa? Bom, entre os animais peçonhentos e venenosos, o que a gente sabe é que o venenoso, ele pode ter o veneno já na pele. Só de tocar nele, você já pode ter vários problemas. O peçonhento, ele tem que ter um ferrão, tem que ter uma presa, alguma coisa, um espinho, por exemplo, para injetar, inocular esse veneno na presa, certo? E daí, que é a tal da mordida da aranha, por exemplo, certo? Bom, a gente vai falar de alguns desses animais e os cuidados que a gente tem que ter, para evitar esses acidentes, ok? Então, começamos com uma notícia. Lembrando que se você quiser ter acesso a essa notícia, basta apontar a câmera do seu celular até o QR Code e você vai conseguir vê-la no completo. Tá? Então, uma notícia que saiu no Bem Paraná e diz assim: saúde alerta sobre cuidados com águas-vivas e caravelas no litoral do Paraná. Tá? Secretaria do Estado de Saúde alerta a população para cuidados em caso de acidentes com águas-vivas e caravelas nessa época. Não se deve tocar em águas-vivas ou caravelas, mesmo que pareçam mortas na areia. Se a pessoa for queimada, deve lavar o local apenas com a água do mar e não esfregar a região. Em seguida, procurar um posto de salva-vidas para colocar vinagre e neutralizar a ação da toxina. Águas-vivas e caravelas não atacam as pessoas, tá? Os acidentes acontecem por algum motivo, encostam-se nos banhistas e nesse momento liberam substâncias na pele que causam envenenamento, popularmente conhecido como queimadura. Não é bem uma queimadura, mas é um envenenamento local ali que a impressão que dá é que está queimando. Então aqui ele fala, alerta sobre os cuidados que a gente tem que ter, que é justamente só lavar com água do mar, não utilizar outros recursos para lavar e procurar um posto salva-vidas ali para passar o vinagre, neutralizar e assim ser encaminhado para a unidade de saúde ou para o hospital, dependendo da situação, ok? Lembrando que não se deve tocar nesses animais, Tá? Então, os quinidários, a gente já estava falando das águas-vivas, vamos continuar aqui. Águas-vivas e caravelas. Animais que apresentam tentáculos cobertos com uma substância urticante capaz de causar danos ao tecido de quem entra em contato com eles. Quando o tentáculo penetra na pele humana, um gatilho é acionado, liberando a toxina e causando o envenenamento. Então, assim, essas toxinas das caravelas, das águas-vivas, estão nos tentáculos, tá? A parte de cima, que é aquele que parece um guarda-chuva, não tem essa toxina, tá? Elas têm aquelas células que a gente chama de nematocisto, que é capaz de inocular esse veneno. Mas assim, não se deve tocar nem na parte de cima do animal, certo? Se você encontra um animal desse na praia, não toque nele, ok? Você não sabe se tem algum tentáculo ali, o corpo dele é quase transparente, você não consegue ver o tentáculo dele ali. Então, evite tocar de qualquer forma, ok? Vamos para a primeira atividade, justamente falando das águas-vivas, tá? Sobre uma série Friends, de 1994. Num episódio dessa série, os personagens sofrem com queimaduras causadas por água-viva. E um dos personagens indica urinar em cima da queimadura para aliviar a dor. Será que essa atitude está correta? Quais são os primeiros socorros no caso de queimaduras por água-vivas? Pensa um pouquinho, eu já volto com a resposta.
aí, já assistiu esse episódio? Lembra dele? Não? Bom, será que essa atitude de urinar em cima da queimadura, né, da machucadura por conta da água viva, é a atitude mais correta? O ácido da urina até pode dar uma leve neutralizada ali nas toxinas, mas não é essa a melhor opção, tá? A urina pode até aumentar ainda a toxina, a ação dessa toxina, dependendo da situação, ok? O correto mesmo é lavar o ferimento com água do mar, tá? Ele vai aliviar ali momentaneamente a dor, tá? Ou soro fisiológico gelado, tá? E se tiver o vinagre ali, acho difícil alguém carregar o vinagre para a praia, mas se por acaso tiver, dá para colocar ali vinagre para neutralizar a toxina, tá? Mas nos postos de guarda-vidas eles têm esse material, tá? Então eles têm essa capacidade de fazer os primeiros socorros. Então, não é a melhor opção, ok? Bom, vamos falar de outros casos agora, né, de outros animais peçonhentos, venenosos, né, no caso dos himenópteros, né, vespas e formigas. Aí a gente também está falando de animais peçonhentos, né, é o quadro de envenenamento, acidente, né, por abelha é o quadro de envenenamento decorrente da inoculação das toxinas por meio do ferrão. Então, as manifestações, né, após a ferroada variam de pessoa para pessoa. Então, pessoas que são alérgicas, claro, vão ter, né, uma reação, uma resposta alérgica muito maior com pouquíssimas picadas, às vezes com uma picada só, tá? Uma pessoa que não é alérgica, ela aguenta em torno até de 1000 picadas, por exemplo, da abelha. Digamos que numa colmeia em torno de 100.000 abelhas, então, né, existe o risco real, né, no caso de acidentes com abelhas, tá? As vespas, elas têm a capacidade de picar várias vezes, né? A abelha pica só uma vez. Tá? Poucas picadas, né, no quadro clínico pode variar de uma inflamação local até uma reação alérgica e múltiplas picadas pode ser até fatal, ok? Então os cuidados para evitar esses acidentes com animais venenosos e peçonhentos, aí vão depender então do ambiente que a pessoa tá, certo? Então dentro de casa ou no quintal, perto de florestas ou mesmo na praia, né? Cada tipo de acidente tem um cuidado diferente, vamos falar de alguns deles, né? Então, por exemplo, nas casas, né? Evitar entulho próximo às residências, né? Então, se tiver algum terreno baldio com entulho, solicite que a prefeitura limpe, né? Ou exija dos donos do terreno essa limpeza, tá? Fechar os possíveis acessos para animais, tapando festas, buracos no entorno, no interior das residências, colocando telas, aqueles protetores embaixo da porta, né? Para evitar a entrada desses animais dentro de casa. Ok? Outros cuidados, né, no caso de praia, né, quando a pessoa tem contato com água viva ou caravela, ela tem que procurar atendimento médico, tá, com urgência, pedindo ajuda principalmente dos guarda-vidas, tá? E principalmente não esfregar a região, porque, né, tem os nematocistos, né, que vão estar ali na pele e eles vão liberar cada vez mais toxina conforme a pessoa vai esfregando. Tem uma dica que é, por exemplo, passar um cartão de crédito, né, por exemplo, para retirada ali, né? Não esfregar com a mão, para retirada dos nematocistos ali, ok? Nas casas, então, vedar ralos, frestas, buracos, soleiras de portas, janelas, afastar as camas e berços das paredes, evitar roupa de cama e mosquiteiro que encoste no chão, sacudir e verificar roupas e sapatos antes de usá-los. Então, por exemplo, para o caso de aranha marrom, casas de Curitiba e região metropolitana, um cuidado básico que a gente tem é justamente chacoalhar a roupa antes de vestir, porque essa roupa pode ter escondido ali uma aranha marrom. Certo? Então, para evitar esse tipo de acidente, o melhor é chacoalhar a roupa e o calçado antes de vestir, ok? Então, os quintais, manter jardins e quintais sempre limpos, né? A grama parada, evitar folhagens densas junto à parede, muro das casas, manter a grama parada e quando for mexer no jardim, procurar usar luvas, né? Para limpar esses quintais justamente para evitar, né? Esse contato ali com esses animais que podem ser peçonhentos, por exemplo, aranhas armadeiras. Tá? No caso, né, de acidentes com animais peçonhentos, né, acionar o serviço de saúde do seu município e a pessoa deve procurar atendimento médico imediatamente, né, caso de contato com aquela lagarta, alonome oblíqua, né, ou no caso de uma picada de aranha marrom, de aranha armadeira, certo? Até mesmo escorpião, tá?
Para esclarecer dúvidas sobre os acidentes, o Centro de Controle de Envenenamentos do Paraná está sempre à disposição. Então, através desse telefone 0800 41 0148, você consegue ter informações ali, perguntar, né? Ah, eu fui picado ou encostei em determinado animal. Eles vão perguntar ali quais as características desse animal para saber encaminhar qual vai ser, né, o atendimento correto, qual unidade de saúde ou qual hospital você deve procurar para receber esse atendimento o mais rápido possível, ok? Então, vamos para uma atividade mão na massa, né? Então, o que você vai precisar? Lápis, caneta, canetinha, lápis de cor, tudo que você tiver aí na sua casa ou na sala de aula, né? Cartolina, adesivos, cola glitter, outros materiais artísticos. Use a criatividade, fitas coloridas também, não é mesmo? Tá? O que você vai fazer? Você vai confeccionar um cartaz para alertar para os cuidados, né, a fim de evitarmos acidentes com animais venenosos e peçonhentos. Então comente um pouquinho sobre esses cuidados, né, que a gente tem que ter dentro das casas, no jardim, quando você vai à praia, quais cuidados que tem que ter para evitar e o que a gente tem que fazer no caso de um acidente, tá? Vamos confeccionar cartazes, pode ser em grupos, pode ser em duplas, tá? Para espalhar pela escola e disseminar essa informação. Lembrando que, né, informação científica, né, de qualidade, com informações pertinentes, elas devem sempre ser compartilhadas para que todos tenham esse conhecimento também. Eu vou dar um tempinho para você copiar a atividade e eu já retorno.
E aí, conseguiu copiar a atividade? Bom, lembrando que o teu professor ele pode definir, né, como serão as equipes, se vai ser dupla, trio, quarteto, certo? Mas procure trabalhar em equipe, pesquisem mais a fundo, né, como que são esses animais, quais são os animais que causam mais acidentes ali na sua região. Seria interessante você direcionar para esses casos, né, daqueles que ocorrem mais acidentes ali na sua região, né, por exemplo, quem é de Curitiba pode fazer sobre a aranha marrom, aranha-armadeira, viúva negra, né, o escorpião, né, faça cartazes também sobre os cuidados que a gente tem que ter no litoral, afinal o paranaense gosta bastante de passar as férias no litoral e no litoral paranaense tem bastante casos de acidentes com águas-vivas, tá? Lembrando dos cuidados sempre, né, de procurar atendimento médico, né? Caso tenha dúvidas, ligar naquele 0800 disponível ali no centro de envenenamento, né? Para que a gente possa ter essa informação, para que a gente possa ter esse cuidado. Afinal, alguns animais, né, alguns invertebrados que são peçonhentos, parecem tão pequenininhos, inofensivos, mas uma picada da aranha marrom, por exemplo, se ela não for tratada, ela necrosa a pele, né? Vai gangrenando a pele em volta da picada. Isso quer dizer que a pele morre. Uma vez que a pele morre, ela vai tomando conta do restante que está em volta, vai se espalhando, certo? Se não há um tratamento adequado em tempo hábil, pode ser necessário, por exemplo, amputar algum membro, por exemplo, se a picada foi na mão, né? Existem casos de pessoas que tiveram que amputar o membro por conta da picada da aranha marrom. A aranha-armadeira, por exemplo, a picada dela, em 72 horas ela pode matar, certo? Existem casos de óbitos com picadas de escorpiões, né? Casos de óbitos de contato com lagartas, com a lonome oblíqua, por exemplo, tá? Caravelas e águas-vivas, as águas-vivas que tem aqui no litoral do Paraná, não tanto, mas existem algumas caravelas em que podem, né? A sua toxina é tão forte que pode até ser fatal. Então, procure fazer cartazes em que dissemine essas informações de qualidade, não esqueça das referências, né? É sempre importante colocar as referências, tá? E use a criatividade, faça algo chamativo, para que os outros alunos da escola também tenham esse conhecimento, esse interesse de procurar essas informações também, ok? Bom, nessa aula então nós conhecemos um pouco, né, sobre a biologia dos animais invertebrados, peçonhentos e venenosos. A gente compreendeu um pouco as formas, né, de prevenção de acidentes com esses animais, né? A gente falou um pouquinho sobre os cuidados que a gente tem que ter, né? Passei para você também o telefone para você tirar dúvidas caso ocorra algum acidente. Eu espero que vocês tenham gostado. Até breve.